Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que faz um debate dos principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Mas além dessa análise, esse debate das notícias do dia, do que saiu nos jornais, e além da presença dos vereadores, nós contamos também com a sua participação. Sim, você que está em casa, você que está no trabalho e você que acompanha a programação da TV Câmara, fique à vontade para mandar sua pergunta, seu comentário. Os nossos canais já estão abertos esperando a sua participação. Tá legal? Bem, você pode ligar para o número 3396-4944. Se você não puder ligar por alguma razão, ou está no trabalho, ou não tem crédito no celular, não tem problema, não faz mal. Você pode mandar sua pergunta para as nossas contas sociais. Tem o facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo. Tá legal? Daqui a pouco eu já vou ler as primeiras mensagens que chegarem para nós. Vamos saber então quem são os vereadores que vão fazer o programa comigo? Bem, do meu lado direito eu tenho ele que é vereador pelo PT, ele que integra a Comissão de Educação e mais uma vez comigo, com uma grande honra, eu recebo o vereador Reis do PT. Seja bem-vindo, vereador. A honra é toda minha, cumprimentar também o vereador Mário Covas e o público que nos assiste, seus telespectadores. Legal, para fecharmos o time do Clipe em Eletrônico, ele que recém-eleito presidente do PSDB de São Paulo, ele que preside a Comissão do Idoso aqui da Câmara Municipal, vereador pelo PSDB, Mário Covas Neto, obrigado pela participação e parabéns, vereador. Muito obrigado duplamente pelos parabéns e pelo convite de vir aqui. Para mim é um prazer, eu digo sempre que essa é uma oportunidade da gente prestar um pouco de contas do nosso trabalho na Câmara, dizer um pouco o que a gente pensa. E sempre aqui o Clipping tem essa vantagem de ter dois debatedores, muitas vezes com pontos de vista diferentes, o que engrandece certamente o debate. O vereador Reis aqui, nós já tivemos algumas vezes aqui nesse debate, e é muito interessante porque isso é a nossa oportunidade de falar com o eleitor e dizer um pouco, porque muitas vezes a gente tem mais convergências do que possa parecer. Certamente, e é isso que o vereador disse, é um espaço democrático para a gente analisar e debater as notícias do dia. Você que chega aqui pela primeira vez, está zapeando aí no canal 7 da NET, passou pela TV Câmara e não sabe exatamente o que é, vereador Reis do PT, vereador Mário Covas Neto do PSDB, é isso, uma análise das notícias. Eu tenho cerca de 10 notícias aqui e eu tenho a notícia de número 1 em minhas mãos. Manchete no ar. Saiu no Diário de São Paulo, olha só a manchete, Hospital São Paulo deixa doentes sem atendimento. Um breve destaque, só casos de urgência e emergência dão entrada no pronto-socorro. Centro médico, em grave crise financeira, diz não ser mais possível manter a qualidade. Pacientes estão há dias nos corredores. Só para destacar a resposta da Unifesp, a suspensão de internações não urgentes e cirurgias eletivas é necessária porque a grave crise financeira e a greve de servidores federais contribuíram para a redução do quadro de pessoal. A avaliação do vereador Reis do PT. Essa é uma notícia ruim, né? Já temos tantos problemas com a saúde, todo lado que vai tem problema, né? Então, o Hospital São Paulo é um hospital muito procurado pelos paulistanos, né, e pelos paulistas também, pessoas que vêm de fora para ser atendido no Hospital São Paulo. E é lamentável que não possa mais realmente dar o atendimento que estava sendo dado pelo Hospital São Paulo. Infelizmente, ultimamente, nós temos tendo muitas notícias ruins. A saúde, ela continua, como diz, na UTI, né? Os governos falam, e todos os governos, não é? É o municipal, é o estadual, é o nacional. Realmente eles não estão tendo as condições, né? Sei lá o que está acontecendo, para dar as respostas para a população. E a população perde com isso. Bem observou o vereador Reis, que nem sempre a população sabe de quem é a responsabilidade. A gestão é municipal, é estadual, é federal. E olha só, a reportagem do Diário de São Paulo demandou as secretarias de comunicação, tanto da Prefeitura quanto do Estado. E olha só, a Prefeitura afirmou que a unidade é gerida pelo governo federal em parceria com o Estado. Já a Secretaria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Estado afirmou que cabe ao Ministério
o Ministério da Educação a gestão do centro médico. Mas, na verdade, eu acho que errou aqui o jornal. Na verdade, o Ministério mesmo. É da Educação? É da Educação. É uma escola de medicina lá, ligada ao Ministério da Educação. Na verdade, nós temos um problema de saúde sério e aqui em São Paulo, por outro lado, nós temos um monte de hospitais e de serviços de excelência na área médica. Isso faz com que haja uma demanda muito grande de outros municípios e de outros estados que vêm aqui em São Paulo e até de países da América do Sul, que vêm se tratar aqui em São Paulo. Isso acaba sobrecarregando. É óbvio, se você tem um serviço que é considerado um serviço de vanguarda, importante, tecnologicamente importante, do ponto de vista da capacidade intelectual dos médicos, e, enfim, que o serviço funciona, é óbvio que as pessoas procuram ser atendidas por aí. Isso acaba havendo uma sobrecarga. Isso vale para... Aqui a Unifesp, pessoal, é um exemplo. Na verdade, você tem aqui mesmo... Tem outros equipamentos de saúde que passam pelo mesmo problema. Isso. Recentemente a gente viu que o número de consultas nas unidades básicas de saúde aqui também diminuiu. Você tem um problema hoje econômico, claro, no país, né? E isso reflete em todas as áreas. Quer dizer, na hora que você começa a cortar custeio disso ou daquilo, você vai começando a restringir. O hospital não é que ele encerrou as suas atividades, ele priorizou nos atendimentos de emergência, quer dizer, o atendimento corriqueiro, ele não está tendo capacidade, seja financeira ou técnica, para fazer o atendimento. Eu compartilho com o vereador Reis, lamento que a situação chegue, é serviço essencial, a saúde hoje mesmo tinha uma reportagem sobre isso, uma mulher com dores lá de pedra de rim e tal, e que não é uma coisa de emergência, mas é uma coisa dolorida e que a pessoa sofre, e que estava lá, chega lá, tem que ser atendido em outro lugar, enfim, quando consegue ser atendido. Então, fico igualmente bastante incomodado. Para as pessoas, não importa se o hospital é municipal, estadual, federal, ela quer ser atendida e bem atendida e merece ser atendida mesmo. É verdade. Talvez no caso da educação, vereador Reis, nós temos uma definição clara das competências do município, do estado e da União, nos vários níveis de educação. No caso da saúde não é bem assim. Nós temos uma sobreposição de esferas. E acho que talvez uma reformulação nessas coisas de competências talvez seja um caminho para a gente encontrar uma solução, sabe? Quer dizer, são observadas algumas lacunas, né? E uma sobreposição. Quer dizer, eu cito isso sempre como exemplo. Na época da campanha eu visitei lá o pessoal do SAMU e eles tinham, o rapaz acabou me contando que eles tinham lá um berçário de pré-natal, de UTI para recém-nascido, de prematuro, e que estava numa caixa fechada lá. Por quê? Porque o Ministério mandou para eles e eles não tinham utilidade. Eu fiquei imaginando que alguém no Ministério fez uma grande compra, distribuiu para o Brasil inteiro e a São Paulo coube lá uma cota. Mas aquela caixa que estava fechada lá, certamente está fazendo falta em outro lugar do país. Esse tipo vamos dizer, de estrutura muito grande, acaba acontecendo essas distorções. Então, talvez você ter claramente qual é a definição e a competência de cada um facilite na gestão. Certamente. Bom, vou girar o assunto, mas quero chamar também a sua atenção. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Tem aqui as primeiras perguntas. Daqui a pouco eu vou ler. O número é 33964944 ou facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Eu tenho agora a notícia de número 2 em minhas mãos. Manchete no ar. Saiu no jornal agora. Pane lota estações do metrô. Um breve destaque. Passageiros da linha 2 verde do metrô sofreram ontem com atrasos e lotações nas plataformas por conta de uma falha em um equipamento próximo à estação do Tamanduateí. Questionado, o metrô não informou qual equipamento de via registrou o problema ontem. O Sindicato dos Metroviários também não soube dizer oficialmente o que teria ocorrido. Comecei antes com o vereador Reis, começa agora com o vereador Mário Covas Neto. O senhor entende que o metrô hoje em dia trabalha com a sua capacidade máxima e qualquer probleminha que acontece, os passageiros acabam sofrendo demais?
Acho que isso deve ser uma das explicações. A outra é porque é um sistema contínuo. Se você tem um problema numa determinada estação, ele reflete na sequência toda, na anterior e na posterior. Eu não sei qual foi o problema que ocorreu ontem, mas esse tipo de problema tem acontecido com bastante frequência, tanto no metrô como na CPTM. Os estudos mostram que o número de passageiros que hoje é transportado por esse sistema aumentou numa quantidade bastante grande. Eu acho que aqui, enquanto nós não tivermos uma malha ferroviária, especialmente ferroviária, que atenda uma área maior da cidade, de tal forma que aquela linha que esteja com problema, você tem alternativa de fazer o caminho por outras linhas, mesmo que seja um caminho mais longo, enquanto isso não acontecer, nós vamos ter sistematicamente problemas dessa natureza. O ritmo de crescimento do metrô é bastante pequeno, lento do ponto de vista da sua malha, mas ele é fundamental para que a cidade tenha uma mobilidade maior. Certamente. Eu vou, por favor, vereador, quer fazer uma parte? Eu quero, inclusive, passar uma outra informação, porque ontem à noite, inclusive eu pedi ao pessoal do Switcher que prepare o vídeo do Felipe, porque ontem à noite o jornalista Donizete Santos foi às ruas levantar com a população o que eles gostariam de perguntar para os vereadores. E eu acho que cabe aqui a pergunta que o Felipe fez para os vereadores, porque uma das alternativas seria os ônibus, para não precisar usar sempre o metrô. E olha só o que o Felipe disse, veja só. Oi, meu nome é Felipe Luna, eu moro na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. E, vereador, eu queria fazer algumas pontuações para o senhor. A primeira, no que tange a respeito ao transporte público. O transporte público está de péssima qualidade onde eu resido. Os ônibus que passavam de 15 em 15 minutos, agora está passando de 30 em 30 e estão sempre lotados. O que está sendo feito para isso? Vereador Reis, muitas vezes o ônibus seria a grande alternativa ao metrô, né? O ônibus é a grande alternativa. Aliás, o transporte na cidade de São Paulo, a maioria do transporte, pode-se dizer que serve à população é o ônibus, porque tem pouco metrô, né? Tem poucas linhas de metrô. Então é o ônibus que... E nos próximos anos também será o ônibus, porque o Estado ele não tem assim... ele não tem como dar essa resposta na produção de quilômetros de metrô na velocidade da vontade da população e das nossas vontades, né? Nós gostaríamos que tivesse linha de metrô para todos os lados da cidade, para que realmente tivesse transportes mais rápido, mais num sistema de ônibus, enfrenta semáforos, cruzamentos, quer dizer, o metrô realmente é o mais eficiente. Porém, é o que leva mais tempo para ser entregue à população, né? Agora, eu acho que o sistema de ônibus nosso também está saturado. Nós temos 15 mil ônibus na cidade. 15 mil ônibus na cidade, se você falar, não, vamos colocar mais ônibus, vai ficar um andando atrás do outro. Não vai ter velocidade. A velocidade média aqui está de 15 a 24 km por hora. Exatamente, é muito baixa. E nós continuamos sofrendo, porque há muitos anos atrás, eu que comecei a trabalhar no transporte coletivo, e eu trabalhava na extinta CMTC, e os ônibus vinham lotados, né? As pessoas vinham todas penduradas, né? Os passageiros entravam pela porta traseira e não pela porta dianteira como é hoje. Não existia bilhete único, né? Cada ônibus que a pessoa pegava, ela tinha que pagar. E naquela época era uma dificuldade de transporte coletivo. E tinha uma empresa grande, que era a CMTC, que coordenava, que tinha 30% do transporte público na cidade. Infelizmente privatizaram ela. Mas a gente vive como se estivesse vivendo há 30, 40 anos atrás, como se estivesse vivendo na época do bonde. Não sei se você pegou a época do bonde, né? Eu era muito criança quando meu pai me levava para passear de bonde. E também era uma dificuldade. O cobrador vinha cobrando um a um para poder transportar as pessoas. A gente espera que os nossos governos, né? O governo municipal, o governo estadual, o governo municipal que continue aí com os projetos de corredores, né? O BRT, que implante BRT na cidade de São Paulo, porque nós estamos atrasados. Eu estive em BH, está muito mais adiantado que São Paulo. Curitiba, muitíssimo adiantado. Nós não temos aqui um sistema de BRT, né? Então, que implante logo, que consiga recursos federais, porque diz que a cidade não tem dinheiro para fazer isso, né? Que o governo federal mande mais dinheiro para São Paulo, porque a população está aí cobrando, né? Os políticos, na época da eleição, prometem, e depois?
Então, como eu sou do povo, eu estou aqui representando a população, eu tenho que falar do lado dela. Né? Então a população cobra que o prefeito, que o governador, que a presidenta da República dê essas respostas para o transporte público, que realmente faça o que precisa ser feito, porque não adianta ficar falando, estou fazendo o que precisa ser feito, a gente quer ver a ação, a gente quer ver resultados. Né? Então, quando eu falo a gente quer ver, a população quer ver resultados, a população quer ter um transporte digno, ela não quer ficar 1 hora, 2 horas pendurada em horas, no trânsito, parada, perdendo tempo, embora que foi feito alguns avanços, como as faixas exclusivas, né? Mas é muito pouco, precisa de mais, né? Precisa dos corredores, precisa que o metrô realmente faça o que precisa ser feito. A linha do metrô lá onde eu moro, o Capão Redondo, ela começou quando o pai do nosso vereador aqui, que era governador de São Paulo, ganhou as eleições em 94. Ele que começou aquela linha de metrô do Capão Redondo. Nós estamos em 2015. Então, 94 para 2015, quantos anos se passaram? Nós chegamos agora, o ano passado, a linha chegou não sei se eu me lembro bem, Largo 13, Adolfo Pinheiro, estação Adolfo Pinheiro. E a extensão dela, a linha é planejada para chegar na Chácara Klabin. Quer dizer, nós vamos levar mais 20 anos para chegar na Chácara Klabin? Então, 40 anos para fazer uma linha é muito tempo. Quando a linha termina de ser feita, a população já cresceu 40%. Ela não vai dar resposta para a população. Né? Não vai dar resposta. Então, nós precisamos mais agilidade. Nós precisamos que o governador faça sua lição de casa, que o prefeito faça sua lição de casa, que a presidenta da República, aqueles recursos que ela prometeu para São Paulo, que ela mande. Né? Porque ela veio aqui, eu fui lá na prefeitura, no dia ela veio, assinou, que disse que ia liberar 8,1 bi para São Paulo. Então, São Paulo cobra da presidenta Dilma os recursos que é direito de São Paulo. Nós precisamos desse dinheiro para investir no transporte público, para investir na mobilidade urbana. Nós estamos cobrando, estou aqui, vereador Reis, em nome da população de São Paulo, na TV Câmara, no clipe eletrônico, junto com o vereador Mário Covas, cobrando que mande o dinheiro para São Paulo, porque senão a população vai continuar sofrendo. Uma parte, vereador. Olha, estou impressionado. Estou impressionado com o grau de insatisfação que o vereador Reis está demonstrando. Eu estou de pleno acordo com ele. Eu acho que você tem certas coisas que, se você não pode, é melhor você não dizer, melhor você dizer que não pode, do que dizer que você vai fazer alguma coisa que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não me parece apropriado isso. Nós, de fato, houve uma expectativa grande, até mesmo na eleição do Haddad. Isso foi usado como argumento, um argumento que me parece até lógico. À medida que você tem um prefeito e um presidente da República, ou, enfim, um prefeito e um governador, enfim, duas esferas de governo alinhadas politicamente, é mais fácil de você ter um entrosamento e, portanto, o repasse de recursos. Criou-se essa expectativa, e mais do que criou a expectativa, teve ações nesse sentido. Esse ato que o vereador Reis falou aconteceu de fato. Houve um comprometimento de se fazer isso. E isso, é óbvio que se você é administrador, você imagina que vem um recurso, você se planeja a partir daí. A gente vê as metas do prefeito Haddad, ele tinha lá no começo do governo, imaginou um determinado volume de recursos para fazer aquelas metas, e agora ele está encontrando grandes dificuldades de fazer frente àquilo que ele poderia fazer, o que era possível de ser feito. Acho, no aspecto do transporte coletivo, de que você tem que ter um sistema todo integrado, ou seja, o ideal é que você não tenha linhas que sejam paralelas, ou seja, você tem uma linha de metrô e uma linha de ônibus correndo ao mesmo tempo. Elas devem se complementar. Com isso, talvez você não precisa ter tantos ônibus na rua e ele possa fazer o caminho por onde o metrô ainda não alcança. Também acho que se houvesse um esforço coletivo dos vários entes, dos vários governos, municipal, estadual e federal, de acelerar as obras. É cara, a obra do metrô é muito cara. Né? É complexa e cara, porque a cidade já cresceu, você está fazendo as coisas por baixo de onde cresceu, não é um campo aberto. Né? Então,
vai muito recurso financeiro. Então é importante que haja um esforço coletivo para que essa coisa ande e não fique só sobrecarregando este ou aquele poder, senão nós vamos estar sempre brigando por mais e reclamando justamente pelas coisas que acontecem com muito devagar, muito vagarosamente. Senhores, eu ia chamar a manchete de uma reportagem que fala de moradia, um problema de moradia, inclusive na região central, mas não, porque eu não quero sair do assunto de mobilidade urbana, transporte, porque a Patrícia mandou um vídeo para a gente, na verdade foi ontem à noite, bem próximo à Câmara. Ela faz uma pergunta relacionada à mobilidade urbana, mas especialmente às ciclovias e ciclofaixas. Veja só. Olá, me chamo Patrícia, sou moradora aqui do centro e eu gostaria de saber como está sendo tratada a questão da ciclovia, sendo que a gente mora numa cidade como São Paulo, muito diferente de Amsterdã, da qual a ciclovia não foi planejada e traz para nós diferentes problemas. Muito obrigada. Começa agora com o vereador Reis. Sobre a ciclovia? Ela disse que São Paulo é muito diferente de Amsterdã. Eu acho que ela faz menção à topografia, talvez. Ela tem razão no que ela está falando, né? Eu acho que a forma que estão sendo feitas as ciclovias, em alguns lugares, obviamente, parabéns para o prefeito, importante as ciclovias. Em outros lugares, eu acho que tem que conversar mais com a população, né? Eu sou a favor da ciclovia, ainda tem um projeto meu aqui que tramita na casa, que é o Integra Bike, para integrar as bicicletas com o transporte coletivo, né? Bicicletas públicas, que poderão ser acionadas com bilhete único e bicicletários públicos, né? De forma que tem que ter realmente uma democratização do uso do espaço, destinando também parte desse espaço para o uso da bicicleta. Agora, obviamente, tem uns lugares que não tem cabimento, né? Tem lugares aí que a gente percebe que está mal planejado, né? Vamos falar a verdade. Está mal planejado. E o prefeito, coitado, ele fica aqui no gabinete dele e o povo aí da CT, do Gilmar Tato, vai fazendo ciclovia, vai fazendo, né? Sem discutir com a população, sem perguntar para a população, sem ter uma ação negociada. E aí ele cria uma parcela da população de São Paulo contrária a esse projeto, que é um projeto brilhante. É um projeto brilhante, importante para a cidade, porque as pessoas elas estão privatizando o espaço público. Elas acham que a rua é para estacionar carro, né? E a rua é para mobilidade, a rua é para movimentação. A rua é para passar a charrete, a bicicleta, é para passar o carro. Charrete, né? Não. Não, tem lugares que tem charrete. Lá no Capão Redondo ainda tem charrete. Você se entregou na sua idade agora com esse negócio de charrete. Não, lá no Capão Redondo ainda tem charrete. Então tem lugares que é para movimentar. Então as pessoas vão lá, cada um vai parando o seu carro, parando o seu carro. Um para de um lado, do lado do outro. Vem um caminhão, não consegue passar, trava tudo. E aí fica brigando por causa de ciclovia. Então eu sou a favor das ciclovias, acho que tem que ter um planejamento melhor e tem que ser uma ação negociada com a população. Não pode ser uma mão de ferro de cima para baixo e fazendo porque eu mando, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou dos transportes. Não pode ser, está errado a forma que está sendo feita, né? E esse é o meu entendimento. Está errado, tem que fazer negociando com as pessoas, mostrando qual que é o melhor caminho naquele bairro que pode ser feita a ciclovia, né? E realmente integrando uma malha de ciclovia com o sistema de transporte coletivo. Então, alguns lugares está indo muito bem, a população que usa bicicleta está aplaudindo, está aprovando, mas em outros lugares, onde está sacrificando, por exemplo, o comércio, né? As pessoas que têm ali as suas lojas, que precisam de vender para gerar os seus empregos, estão sendo prejudicadas. E por quê? Porque não foi feita uma ação negociada. Então, tem que negociar com as pessoas. O poder público, ele não pode ser autoritário, certo? Ele tem que ser democrático. E democrático é fazer uma ação negociada. Concorda, vereador Mário Covas? O projeto deve ser repensado, porque muitas pessoas dizem que as ciclovias são ótimas, mas mais para o lazer. Poucas pessoas têm utilizado sua bicicleta como deslocamento para o trabalho. Ainda o volume é pequeno. O senhor concorda? Então, concordo sim. Eu queria dizer, mas acrescentar algumas coisas no que o vereador Reis falou. Eu acho que há uma diferença, primeiro, entre ciclovia e ciclofaixa, né? Ciclovia é aquilo que é separado da concorrência com os carros na rua, etc., em que é um lugar, um espaço unicamente para bicicletas e sem interferências outras. Você tem na Marginal assim, você tem em algumas avenidas em que no meio... Paulista, que vai ser isso, entregue. que é no meio e tal.
Agora, quando você faz ciclofaixa, você está segregando um pedaço da malha de asfalto para as bicicletas. Aí vem um primeiro senão que eu acho. Nós temos uma lógica, e nós acabamos de falar do transporte coletivo. A lógica que eu estou convencido, que o vereador Reis está convencido, e que eu diria que grande parte dessa casa está convencida, é de que as ruas elas têm que ter a prioridade do coletivo sobre o individual. Nesse caso, você está invertendo essa lógica, porque você está deixando as bicicletas, que é um transporte individual, tirando o espaço, eventualmente, de transporte coletivo. Então, é o primeiro senão. O segundo senão, eu acho o seguinte, quando você tem a ciclofaixa de lazer, no fim de semana, como tinha lá algumas... Você vê ainda tem. As faixas reversíveis, ela tem uma grande utilidade como um espaço de lazer, não de transporte de trabalho. Já para a periferia, em grande parte da periferia não é assim. O sujeito usa a bicicleta como meio de transporte. E aí eu acho que o vereador Reis tem toda a razão no projeto dele. Você tem que fazer uma integração entre aquele transporte com outros transportes para que ele consiga chegar no seu destino final. Mas isso vale para a periferia e em lugar plano, né? Preferencialmente plano. Você tem toda uma região central da cidade que não é plana. As pessoas utilizam aquilo não como transporte mesmo, muito mais como lazer, como transporte. E, mais ainda, existem ciclofaixas que são colocadas em lugares, elas começam do nada e terminam no nada. Quer dizer, ela não está integrando coisa alguma. Liga nada a lugar nenhum. Isso. Então, me parece que o objetivo da Secretaria de Transporte foi muito mais um objetivo numérico de dizer implantamos X quilômetros do que propriamente apresentamos o benefício da população que pode de bicicleta seguir do transporte A para o B, do parque daqui para lá, enfim, a lógica ficou muito mais matemática do que propriamente mais números, de benefício. Né? Muito mais números. Estão fazendo 270 quilômetros de ciclovia. Isso. Tem que ver a qualidade dessa ciclovia. Exatamente. Tem que ver onde essa ciclovia está passando. A coisa está mal feita, viu, prefeito? Tá? Tô falando, porque eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente, não está bem feito o trabalho. Então, precisa corrigir. Precisa chamar o seu secretário e corrigir. E sempre a ação tem que ser negociada com a população. Nós não somos dono da verdade. Cada um de nós temos um fragmento da verdade. Dependendo, a grande verdade é a soma desses fragmentos. Então é importante dialogar com a população, conversar, ver se realmente esse projeto, passando naquela rua, favorece a todos estão de acordo, porque senão a gente fica arrumando uma confusão. A população fica reclamando aqui, a gente sai na rua, eles ficam reclamando. Por quê? Porque não foi negociado, não foi dialogado, não houve uma audiência ali com os moradores para tratar do assunto. Né? Então vão pintando rua, pintando rua, pintando rua. Não é assim que se faz as coisas. Me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. E eu quero não só concordar, como lembrar que em algumas regiões da cidade, depois de uma movimentação da população, do comércio, enfim, de moradores, não importa, houve alterações, ou seja, é possível que se discuta e se encontre um caminho alternativo. Um exemplo clássico na Praça Vila Boim, em Higienópolis. Isso também, um exemplo clássico. Como também no corredor de ônibus, que passou uma discussão pela Câmara aqui e foi alterado porque a população demonstrou para os dirigentes públicos, seja os vereadores, o secretário, o prefeito, de que aquele caminho não era o melhor caminho para atender os interesses da população. E não custa nada Essa conversar, conversar com a população. É bom conversar com a população. É isso mesmo. É bom dialogar, é bom fazer as coisas dialogando com a população, né? Então, olha, nós vamos fazer uma ciclovia aqui nesse bairro. Qual que é o melhor roteiro? O que favorece a vocês? O que vocês acham? Obviamente que, num dado momento, vai se tomar uma decisão. Certo. Mas aquela decisão mais favorável àquela população. É isso que tem que ser feito. Perfeitamente. Certamente. Falamos de saúde, falamos de mobilidade urbana. O tempo está curto, mas eu acho que a gente consegue analisar mais uma notícia. Notícia de número 6, meia dúzia. Manchete no ar. Saiu no Diário de São Paulo, separados por uma rua. Um rápido destaque, enquanto na rua Coronel Xavier de Toledo, próximo aqui à Câmara Municipal, ocorria uma reintegração de posse de um prédio onde viviam 300 pessoas desde abril, do outro lado da rua, moradores de invasão tentavam ignorar o fato e tocar sua rotina, que já dura 1 ano e 3 meses.
Vereador Reis, que fenômeno é esse das invasões? Você citou há pouco, fora do ar, que existe uma indústria das invasões. Se o senhor puder fazer um comentário em 1 minuto e meio, por favor. Não é que existe uma indústria, é que enquanto o poder público não dá resposta para a questão da moradia, né, da habitação popular, e o poder público, eu estou dizendo o poder público como um todo, né? Eu não estou querendo culpar A, B, C, D, não, nada disso. Estou dizendo o poder público porque a competência ela é de todos os entes da federação. Enquanto não der resposta para o problema de habitação, a falta de habitação, né, vai acontecer invasões. As invasões vão acontecendo porque os movimentos estão se organizando, eles querem exigir o direito deles e os governos têm dificuldade de atender esse direito, né? Os governos são lentos, né? Não são ágeis, né? Olha, não tem terra, olha, não tem isso. Só que você vem aqui para São Paulo, para o centro, por exemplo, tem um monte de prédio abandonado, né? Vários espaços que poderiam ser recuperados, dar uma cara nova para a cidade, ter uma política de habitação mais agressiva, mas não tem. Enquanto não tem, vai ter essas invasões, elas vão continuar. Vereador Mário Covas Neto, em nota, a Prefeitura diz ter 141 mil pessoas cadastradas nos seus programas habitacionais e 28 mil famílias recebem Bolsa Aluguel. Existem muitos aproveitadores? Eu acho que sim. Você tem uma carência grande, como o vereador Reis falou, de uma defasagem de ofertas de habitação, especialmente de cunho social, mas há uma certa manipulação. Eu diria assim, alguns movimentos, são vários movimentos de moradias, não é um só, não pense que são vários movimentos, muitos movimentos, e eles muitas vezes, como você tem uma fila enorme, eles muitas vezes utilizam desse instrumento da invasão para se colocar numa posição melhor na fila, ou, vamos dizer, não vou dizer furar a fila, mas eles negociam a sua saída já com um compromisso de que eles sejam realocados em outro lugar. De certa forma, estão furando a fila. Acho que o poder público, nessa questão, ele tem que tratar isso com um pouquinho mais de pulso firme, para evitar que isso aconteça. Porque, na verdade, quando um movimento percebe que o outro ganhou vantagem em função da sua invasão, obviamente que ele fala assim, o caminho é a invasão para furar a fila. Então, essa eu acho que é o pior dos cenários, né? Quer dizer, compreendo que as pessoas têm necessidade, compreendo que muitas delas, sem alternativa, acabam invadindo lugares que estão vazios, mas, por outro lado, há uma certa manipulação da liderança desses movimentos, que sabem que isso pode resultar no fortalecimento do seu próprio movimento. E a lentidão na produção das casas, né? É um processo muito lento, coisa assim que quando eles terminam aquilo que foi proposto das casas, já tem deve ser maior. Outro batalhão de pessoas aguardando como as creches, moradias, né? É como as creches. Você vai fazendo e, na verdade, vai tendo mais gente, né? Olha, infelizmente nós não temos mais tempo para analisar outras notícias. Tem umas 5 ou 6 que nós poderíamos... É uma pena. Nós deveríamos ir com esse programa até às 18 horas. Certamente. Eu topo. Você topa, vereador? Claro. Então vamos ficar aqui agora. Não dá tempo porque tem sessão plenária às 3 da tarde. Mas olha, eu quero agradecer mais uma vez a audiência renovada do nosso colega José D'Amico, aqui da Bela Vista, que faz uma pergunta específica para o vereador Reis. Ele diz o seguinte: quando ele vai colocar em votação a medalha Guilherme de Almeida, e ele encerra dizendo, a cultura precisa do senhor. Vou até deixar a pergunta do José D'Amico. Olha, a medalha Guilherme de Almeida já passou por todas as comissões, né? Eu acho que nesse semestre a gente não consegue votar, porque eu dependo que a oposição faça gestão também para poder votar os projetos dos vereadores. Então, eu vou pedir aqui ao vereador Mário Covas, para que, pelo menos até antes de começar o recesso, a gente possa votar todos os projetos dos vereadores, porque nós não estamos conseguindo. A obstrução aqui para tudo, vai travando, e os projetos dos vereadores vão para frente. Está na pauta para votar. Eu acho que o vereador Mário Covas, como líder do PSDB, vamos dizer assim, um líder adjunto do André Matarazzo, né? Que tá o pai, tá o filho, né? Então eu acho que o vereador Mário Covas vai nos ajudar a aprovar esse projeto. Olha,
Eu sabia que a gente não ia terminar esse programa concordando em tudo. Tinha que ter uma discordância, é óbvio, né? Você veja uma coisa, nós temos uma casa com 55 vereadores. 12 são de oposição, 12. Eles mandam. Para mandam. aprovar o projeto, precisa de metade da Câmara, Sim, precisa de 27 votos só. E sabe o que acontece? O governo não consegue colocar, porque a base do governo não vem. Aí a oposição, que são 12, consegue ter o número suficiente para impedir as coisas. Mas basta o governo querer. Eu tenho certeza que o vereador Reis, junto à base do governo, ao líder Arcelino Tato, aos demais vereadores que compõem a base, se trouxer o pessoal para cá, vota tudo, tranquilo. Não, mas se nós tivermos 12 aqui na frente, já é 12 pontos na nota, né, para ajudar a votar. Então, se o vereador aqui vem aqui garantir que os 12 da sua bancada vai fazer essa gestão para que nós possamos votar os projetos dos vereadores. Porque quando eles falam não vão votar, eles não negociam, eles não votam, não tem jeito. A oposição aqui tem um poder extraordinário. Vereador, infelizmente nós não temos mais tempo, mas sintam-se convidados para a gente participar de mais uma edição do Clipe Eletrônico, continuar esse debate. Podemos vir importante. aqui na terça-feira. Lógico, com depois certeza. E quinta. rapidamente, dá tempo de passar os contatos, Celso? Olha só, Mário Covas Neto, quem quiser entrar em contato com o vereador, o ramal dele é o 4444-3396-4444 e é o covas@câmara.sp.gov.br. Quem quiser entrar em contato com o vereador Reis é muito fácil, 3396-4021. 3396-4021 e o e-mail é o 13651@bol.com.br. Não temos mais tempo por uma razão muito simples. A Carol Câmara vem aí para comandar a transmissão da sessão plenária às 15 horas, 3 horas da tarde. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.